Fala, meus amores, retomando o que a gente tinha iniciado no primeiro vídeo, tá? Então foi Marx, né, quem primeiro identificou o capitalismo, né? Identificou no capitalismo seus períodos de mal-estar. Bacana? Seus períodos de crise, seus períodos de crises estruturais. Bacana? O que acontece? Marx, né, ele viveu no século XIX, ele nasceu em 1818, morreu em 1883. Bacana? Então, a gente vai perceber que isso não permitiu que Marx estudasse, né, tão profundamente essas relações de crise, como isso ia ganhando corpo, né, à medida que o capitalismo ia avançando. Bacana? Por isso que a gente vai estudar a partir de agora dois importantes teóricos que contribuíram bastante para esse entendimento de crise. Rômulo, foram só esses? Obviamente que não, né? A gente não tem como esgotá-los aqui, as contribuições, né? Os autores principais, autores clássicos, né, sobre essa parte econômica. Mas dois deles, né, trouxeram muitas contribuições, inclusive um servindo de ponte, servindo de base para o outro, tá bom? Então aqui a gente está falando, né? A gente vai começar a falar de um russo, de Nicolau Kondratiev, né? E a gente vai estar falando aqui de um austríaco, né? Joseph Schumpeter. A gente vai estar falando bastante sobre esses dois aqui. Bastante não, né? A gente vai estar falando sobre alguns pontos importantes, né? As contribuições importantes sobre esse entendimento, sobre esse desequilíbrio no sistema capitalista ao longo da sua história. Bacana, vamos começar falando sobre, né, o economista russo, Kondratiev, falar um pouquinho desse cara importantíssimo, né, para a história econômica do século XX, certinho? O que acontece? Ele vai ser um dos economistas, né, vai chefiar, inclusive, a parte de economia do início da União Soviética. Esse cargo vai ser dado por Lenin, né, pelo líder bolchevique, né, pelo grande condutor aí da União das Repúblicas, da formação, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bacana? E ele vai propor, né, ele vai estudar o capitalismo. Lembrem-se, né, que estudar o capitalismo naquele momento não era algo muito fácil, né? Dados restritos, informações restritas. A gente não vai ter essa dinâmica de integração de dados, de integração, né, de informações entre os países, certo? A gente não vai ter essa facilidade. Então, o brilhantismo dele foi sensacional, tá bom? Ele vai propor que o capitalismo, né, a evolução capitalista, ele vai se dar por ciclos longos. No primeiro momento, naquele momento, segundo a proposta de Kondratiev, tá, em torno de 50, 70 anos, né, que durava um ciclo. Na sequência, nós tínhamos, né, um novo ciclo sendo iniciado, também com uma duração de 50, 70 anos, né? E depois um novo ciclo, naquele momento ali, tá bom? Rômulo, por que você está frisando e falou duas vezes naquele momento? Você vai entender um pouquinho mais à frente, porque a realidade desses ciclos, né? Esses intervalos, né, entre picos e vales, entre ascensão e descendência, né, estão cada vez mais curtos, segundo a análise, né, de alguns economistas mais contemporâneos. Bacana? Então, o que ele vai identificar? O que Kondratiev vai identificar? Né? Que o capitalismo vai se desenvolver em ondas, em ciclos, tá bom? Por isso que esses estudos receberam o nome de ondas ou ciclos de Kondratiev, tá? E aqui, né, a gente tem aqui uma representação bacana pra gente entender. Tá? Isso tá na apostila, então vocês não precisam se preocupar, tá? O mesmo material, a mesma imagem da apostila, bacana? Eu queria que vocês imaginassem uma montanha-russa, né? Como que é uma montanha-russa? Você chega lá, né? Você tem um carrinho, você fica na fila, você entra. Eu vou falar por mim, eu sou cagão demais, né? Então, quando eu sento nesses brinquedos, eu falo assim, caraca, eu podia estar em qualquer lugar, mas eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Ainda mais esses parquinhos que, cara, assim, você vê que a estrutura tá sendo equilibrada com tocos de madeira. Você fala, caraca, eu vou morrer, eu sou assim, né? Aí quando o cara fecha lá o carrinho, bota lá, trava o carrinho, pô, você fala, pô, abre isso aqui que eu preciso sair, o cara nem olha pra tua cara, né? Beleza, você tá dentro do carrinho e você começa. O carrinho começa subindo, bem devagarzinho, não é? Bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Cara, e o coração vai batendo mais forte, a pressão vai aumentando, né? O cagaço, no meu caso, vai assim a nível máximo. Aí até que ele atinge, né, aquele topo. E dá aquela impressão que ele dá aquela meia parada, né? Daquela desacelerada, daquela meia parada.
E na sequência, o que rola? Uma queda vertiginosa, né, numa velocidade muito maior, né, em comparação àquela que ele demorou para subir. E na sequência você já não consegue mais identificar nada, né? É sobe, desce, acelera, desacelera, vira para lá, vira para cá. Então você já não começa mais a pensar, no meu caso só pensa em sobreviver, né? Aí depois o carrinho começa a dar aquelas freadas, começa a dar aqueles solavancos, começa, né, a dar aquela parada, até que você percebe que a coisa tá diminuindo, tá ficando mais calma, pelo menos tá bem melhor do que tava, vai indo, vai te dando mais tranquilidade, você começa a respirar melhor, até que o carrinho, né, você consegue visualizar que o carrinho tá seguindo aquele mesmo caminho aonde você tomou, o carrinho vai parando até que você desça, para que novas pessoas possam entrar e continue o ciclo. Eu queria fazer essa analogia com vocês para que vocês entendessem os ciclos de Kondratiev de uma forma bem didática, tá legal? Então, lógico, guardando as devidas proporções, essas analogias são interessantes de uma forma didática, mas a gente não pode cair nesse simplismo, né? Desses comparativos, é justamente isso. Kondratiev falou que em cada ciclo nós temos 4 momentos diferentes, tá legal? O momento de prosperidade econômica, tá bom? Rômulo, como assim o momento de prosperidade econômica? O momento, né, onde você tem alta dos preços, onde você tem grande produção, onde você tem grande consumo, né? Então a economia está prosperando. Bacana? Chega num período, né, de recessão, onde já começa a apresentar uma desaceleração. É o momento onde o carrinho está lá em cima, né? Bacana, certo? Você vai começar um período onde produtos começam a encalhar, há um processo, né, de diminuição do preço das mercadorias devido a essa grande oferta, onde a procura é muito baixa, até mesmo que as pessoas estão endividadas. Bacana? Então você começa a perceber. E há um aprofundamento desse período de recessão, podendo atingir uma depressão. Tá legal? Bacana, podendo chegar a um período de depressão, que é uma recessão muito profunda, né? Com consequências extremamente nocivas para o sistema. Até que você consiga, né, diminuir a velocidade, retomar, onde você começa a perceber que você há uma recuperação, um período de desaceleração dessa crise, bacana, e no final desse período de recuperação, um novo ciclo de prosperidade começa. Tá bom? Então, essa representação aqui é interessantíssima, né? Então a gente tem aqui, ó, presta atenção, a etapa de prosperidade, né? Um período de ciclo econômico com crescimento da produção, expansão dos investimentos, aumento dos lucros e queda do desemprego. Então, um momento de grande vitalidade econômica, né? Um momento bacana, onde estimula os investimentos, estimula o consumo, né? Dá coragem para os investidores, a economia está funcionando bem, bacana, até que você chega num período, né, onde você tem uma desaceleração, onde você tem um processo, ó, de freagem, né? Começa um processo de estagnada, né? Desaceleração em relação ao ritmo, né, que você vinha apresentando. Então já começa os produtos encalharem, preços subirem, né? Então tá aqui, ó, período de declínio da economia com queda na produção, que você não tem um desestímulo no consumo, né? E da taxa de lucros, combinados com aumento de falências e, consequentemente, do desemprego. E com isso você diminui ainda mais a capacidade de consumo, você cria, né, um momento politicamente nocivo de instabilidade política que se reflete também numa lógica, um momento onde você tem maior tendência de poupar do que de consumir, tá legal? Essa recessão pode caminhar para uma depressão, então é uma fase muito aguda, um processo recessivo muito agudo, ao mesmo tempo muito longo, muito demorado, né? Bacana que no meio dele você pode dar sinais, né, respiros, mas você consegue perceber que a recessão continua, o prolongamento desse período continua, tá bom? E aqui a recessão, o processo, né, de recuperação econômica, que é o fim do ciclo depressivo, né, com a retomada dos investimentos, crescimento da produção, dando origem a um novo período de prosperidade. Então você consegue aqui, com a ajuda das legendas, com as cores, né, você consegue aqui perceber que cada momento, cada etapa desses ciclos longos de Kondratiev identificados com a cor te ajudam a entender um pouco, tá, esse gráfico acima. Tá bom? Então eu coloquei aqui de forma colorida, tá lá na apostila de vocês, para facilitar esses recortes. Então você começa a perceber isso. Tá bom? Bacana? E reparem, galera, isso aqui a gente vai analisar no segundo momento, também é extremamente importante. Deixa eu apagar aqui a cagada que eu fiz aqui. Que eu queria marcar uma coisinha para vocês já irem se familiarizando, tá?
Ó, dá uma olhada que esses momentos aqui, que nesse primeiro momento aí que o Kondratiev analisou, tá? Que o Kondratiev analisou, os períodos, né, de intervalos longos naquele momento de 50, 70 anos, está diretamente relacionado aos momentos históricos, à contextualização que o momento que o mundo vivia, tá legal? Isso aqui é fundamental, tá bom? Para a gente entender as crises econômicas, certo? Com grande destaque, né, justamente para esse período aqui, ó, o período onde nós temos a crise 29 e a Grande Depressão dos anos 30, tá bom? Certo? Então, ó, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar aqui, depois a gente continua falando um pouquinho sobre os ciclos, né, de crise econômica. A gente vai falar um pouquinho também sobre as contribuições de Schumpeter para isso. Bacana?